Você já deve ter visto perseguição em filmes e na TV, mas a menos que tenha tido uma experiência óbvia de perseguição, a maioria de vocês provavelmente vai pensar que é algo que nunca acontecerá com vocês, ou só na ficção. Nós achamos que perseguição é algo que só acontece com outras pessoas, mas há uma boa chance de que você tenha sido vítima de perseguição. Na maioria dos casos, entretanto, você nunca será capaz de saber com certeza. A internet e as mídias sociais tornam a perseguição tão fácil para o perseguidor, mas tão difícil de identificar para a vítima. No Brasil não existem estatísticas sobre os stalkers, mas nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de pessoas são perseguidas a cada ano. Mas como um perseguidor manipula sua presa? O que o leva a perseguir em primeiro lugar? Vamos entrar na mente desse perseguidor e analisar a psicologia perturbadora desse indivíduo. A grande maioria dos perseguidores, aproximadamente 80%, são perseguidores domésticos. Significa que o agressor é alguém que a vítima conhece, um familiar, um amigo, ou o tipo mais comum, um ex-parceiro. A perseguição pode às vezes ser sutil, ou apenas muito bem escondida, e a maioria das vítimas, na verdade, não percebe que foram perseguidas. Se você quiser avaliar se você já foi ou não, simplesmente pergunte a si mesmo: você já recebeu algum presente indesejado? Ou talvez uma série de telefonemas estranhos? Ou correspondência anônima? Se você se encaixou em algum desses casos, então provavelmente você já foi ou está sendo perseguido. Em caso de perseguição doméstica envolvendo ex-parceiros, o comportamento obsessivo geralmente começa após uma separação, como eu tenho certeza que você provavelmente já sabe. Mas o que é bastante interessante é o processo psicológico pelo qual o homem ou a mulher em questão passa para começar a perseguir. Perseguidores após uma separação muitas vezes relatam um sentimento muito semelhante à dor sentida após a morte de um ente querido. A perseguição normalmente começa quando uma pessoa tenta manter contato com o ex e eles não retribuem ou intencionalmente os ignoram. Portanto, sentem como se essa pessoa estivesse perdida para sempre, semelhante a uma morte. Este sentimento em algumas pessoas pode desencadear uma resposta de pânico. Este pânico os faz ficar obcecados em tentar de tudo para restabelecer aquele canal de comunicação perdido. E quando você tem pessoas com distúrbio de personalidade, que é tipicamente diagnosticado em cerca de 2% da população, você tem uma receita para o desastre. Porque essas pessoas vão levar essa obsessão para qualquer lugar que ele precise ir para atingir o seu objetivo, de ganhar mais uma vez a atenção de seu ex, mesmo que isso envolva atos de extrema violência. Perseguidores domésticos tendem a agir por impulso, em vez de forma premeditada. No entanto, geralmente são muito mais perigosos. Você pode identificar quando um ex é obcecado por você e está atravessando para um território perigoso, examinando o estado de vida dele. Em um perseguidor doméstico, conforme os níveis de obsessão aumentam, o resto de sua vida desmorona ao seu redor. É comum nos casos de perseguição que o perseguidor deixe de comer, dormir e perca o seu emprego como resultado de sua obsessão. O que torna o perseguidor doméstico tão perigoso é que ele realmente acredita que ele é a vítima. Aqui um fato: um perseguidor doméstico nunca pensa que é um perseguidor. Consequentemente, você nunca pode parar um perseguidor chamando para conversar e dizendo: você é um perseguidor, então por favor pare de me perseguir. É provável que isso só piore o problema, porque eles vão se sentir mais vitimizados. Se eles realmente são a vítima ou não, depende de cada circunstância, de cada caso. Mas o perseguidor vai acreditar que eles são as vítimas por serem excluídos de suas vidas. O cenário típico mais comum é quando uma mãe ganha a custódia exclusiva dos filhos, afastando-os completamente de suas vidas. Certo ou errado, as mães ganham 90% das batalhas pelas custódias. Não estou tentando justificar o comportamento de perseguição, mas é fácil observar que nesses casos, o homem sempre se sentirá como se fosse vítima de um crime hediondo, independente de eventos que podem ter levado a essa ordem de custódia. Quanto mais o homem e a mulher forem ouvidos, maior a probabilidade de se sentirem vitimados, e portanto, maior a probabilidade deles atacarem.
pois o perseguidor geralmente está com a mentalidade de que, se eu estou sofrendo, você deveria sofrer também, o que pode levar a consequências trágicas. Uma outra classe de perseguidor, os anônimos, por outro lado, não são inspirados por uma conexão pessoal com a vítima, porque eles não têm uma, é claro. Um perseguidor estranho à vítima é muitas vezes um indivíduo perturbado mentalmente. Eles são mais propensos a ter tendências sociopatas do que os perseguidores domésticos. Surpreendentemente, são a forma menos perigosa de perseguidor. Um típico perseguidor anônimo se encaixa perfeitamente no perfil sociopata. Eles são geralmente altamente narcisistas e podem facilmente tornar-se obcecados por uma coisa ou pessoa em particular. Ele começará a perseguir e a controlar porque um típico perseguidor terá, ou pelo menos sentirá que tem um pouco de controle sobre sua própria vida. O comportamento pode parecer contraintuitivo à primeira vista. Eles parecem estar obcecados por um determinado homem ou mulher, geralmente sexualmente. Porém, eles simplesmente se esforçam para intimidar essa pessoa, ou mesmo recorrer à violência. Mas há um raciocínio lógico por trás desse comportamento agressivo. Ele é a maneira mais fácil de afirmar o controle sobre uma vítima, especialmente aquela que é fisicamente mais fraca do que ele. Através da intimidação, seja deixando mensagens ou seguindo-as, o perseguidor está criando medo e assim afirmando o seu controle. É evidente que quanto mais vítimas são perseguidas, mais eles desfrutam e sentem ter controle, o que se reflete no fato de que a maioria dos perseguidores mantém mais de uma vítima ao mesmo tempo. O que a vítima deveria saber é que a maioria das ameaças de um perseguidor anônimo são vazias. Se, por exemplo, um perseguidor ameaçar matar a vítima, na maioria das vezes é apenas uma forma extrema de causar medo e assim ganhar uma maior sensação de controle sobre essa pessoa. Se ela realmente levasse adiante o assassinato, isso teria custado não ter mais alguém para controlar e assim seu objetivo de obsessão ficaria permanentemente fora do alcance. Obviamente, nem sempre é assim. E tem ocorrido muitos incidentes trágicos em que tais ameaças acabam sendo mais do que meras palavras. Também deve ser mencionado que, estatisticamente, quando um perseguidor doméstico ameaça com violência, eles são significativamente mais propensos a levar essa ameaça adiante do que quando a ameaça de um perseguidor anônimo. Isso porque os perseguidores domésticos são movidos mais por emoções e desejos de vingança do que pela necessidade de controle. De acordo com as estatísticas publicadas em um artigo de 2009 nos Estados Unidos, 1 a cada 2 perseguidores domésticos irão concretizar suas ameaças com violência, enquanto o anônimo, não tendo nenhum relacionamento com a vítima, apenas 1 em a cada 10. Hoje em dia, é claro, há um novo tipo de perseguição, que faz com que descobrir o que a sua vítima comeu no café da manhã seja perturbadoramente simples, através das redes sociais. Em um mundo onde você exibe publicamente a academia que você treina, publica fotos do parque que você corre durante a tarde e seu deslocamento diário, fica fácil para qualquer perseguidor minimamente motivado. Qualquer um pode ser vítima de perseguição online e abuso, tanto homens quanto mulheres. Algumas plataformas de mídia social oferecem ferramentas para bloquear determinadas pessoas de visualizarem seu perfil, mas essas são muitas vezes lamentavelmente inadequadas. Recentemente, 30 milhões de contas Facebook foram comprometidas e a cada mês milhões a mais são acessadas com más intenções, seja para ter controle ou com a intenção de prejudicar socialmente ou financeiramente. Honestamente, a melhor coisa que você pode fazer para se proteger de pessoas indesejadas sem excluir sua mídia social é garantir que as contas estejam com configurações de privacidade que lhe atendam e que as contas estejam seguras, que pode ser seu pior ponto de falha. Isso não vai resolver o problema, mas pode ajudar a minimizar. Obrigado por ter assistido, nos vemos na próxima.